Eu nem costumo gravar vídeo essa hora, hein? Agora, 8 da manhã. 8h19, para ser mais preciso. Mas o GE trouxe, pela primeira vez, de forma mais contundente, que o Fluminense tá no mercado em busca de um treinador. Eu sei que hoje é um dia importantíssimo, é o jogo mais importante do ano contra o Rivadavia na Argentina, mas eu acho isso aqui muito relevante, tá? Porque, na minha opinião, o Fluminense está agindo de forma acertada. Ele precisa se planejar, independente do resultado, se vai se classificar, se não vai se classificar. A gente precisa ir em busca de um treinador, pensando no planejamento já de 2027, continuando na Libertadores ou não. E eu gostei dessa notícia aqui, ó. Fluminense avalia técnicos, mas confiança em Marcão ameniza a pressa e concentra foco na Libertadores. Eu vou seguir com a matéria aqui com vocês. Vou botar a Jéssica Maldonado falando um pouquinho do jogo de hoje, só para você entrar no clima, e depois a gente vai destrinchar essa informação aqui, que eu considero acertada, tá? Eu tenho feito muitas críticas aqui à diretoria do Fluminense, principalmente nessa questão de treinador. Tem que pensar grande, tem que ter ambição, até porque o Marcão já disse que não quer ser treinador. Então, Fluminense acertadamente no mercado, buscando opções aí para poder treinar o clube. Mas calma que o foco hoje total é no jogo. Então vamos ver o que a Jéssica Maldonado tá trazendo pra gente aí, diretamente da Argentina. Estamos aqui no estádio do Godoy Cruz, aqui em Mendoza, para o treino do Fluminense, o último treino antes da decisão contra o Independiente Rivadavia, que vai acontecer também aqui em Mendoza, amanhã às 7 horas da noite. Esse treino, sob o comando do técnico interino Marcão, vai definir o time que entra em campo. Mas a tendência é que no time só tem aí o ingresso do Thiago Silva, que ele acabou sendo poupado no último jogo contra o Palmeiras, até acabou atuando ali, né, como uma espécie de auxiliar do Marcão. Então essa deve ser a única grande alteração no time que vai entrar em campo amanhã. Há pouco também a gente conversou aqui um pouquinho com o lateral direito Guga, que esteve em campo no último jogo contra o Independiente Rivadavia e também foi um dos melhores em campo no jogo contra o Palmeiras. Ele falou sobre essa virada de chave e o quanto essa vitória de virada sobre o Palmeiras no sábado é importante para que o Fluminense busque essa classificação que é extremamente importante para as pretensões do time na temporada. O Fluminense que tem a Libertadores e o Brasileirão acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. Então, o Guga falou um pouco sobre isso, que você pode ver aqui no GE também. Falou também sobre de que forma, taticamente, o time tem que se comportar para que não seja surpreendido pelo Independiente Rivadavia, assim como foi em outros 2 jogos, principalmente na última semana, em que o time argentino acabou atacando bastante o Fluminense. Faz muito frio aqui em Mendoza, sensação térmica mais ou menos de 1 grau, então os jogadores, a gente até vê que alguns estão utilizando touca, uma malha térmica, porque realmente, comparando com o Rio de Janeiro, tá muito frio aqui em Mendoza. E eu vou mostrar aqui uma curiosidade para vocês, porque nós estamos no estádio do Godoy Cruz. Não vai ser aqui que o Fluminense vai jogar no estádio Malvinas Argentinas amanhã, mas o Godoy Cruz acabou cedendo aqui o espaço para o Fluminense e a gente foi surpreendido, né, o pessoal, a imprensa que tá aqui, com muitos papéis picados aqui, ó, como vocês podem ver nas arquibancadas, porque o Godoy Cruz jogou no último domingo e provavelmente não deu tempo ainda de fazer a limpeza. Então vou mostrar aqui para vocês a quantidade de papel picado, como era de se esperar, né? A gente não conseguiu observar aqui a divisão, a distribuição dos coletes, mas como eu disse, a tendência é que o Marcão utilize a mesma base do jogo contra o Palmeiras, apenas com o acréscimo do Thiago Silva. Uma informação importante é que o zagueiro Freitas, apesar de ter sido relacionado, ainda não está em condições de jogo. Ele estará na partida acompanhando, mas não está à disposição, então não estará em campo nesta terça-feira. Provavelmente ele fica à disposição para o jogo contra o Remo. Mas agora, tudo é Libertadores, esse jogo extremamente importante para o Fluminense. É isso, jogo extremamente importante. E deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para quem não viu a live de ontem à noite. A gente trouxe aqui essa provável escalação do Fluminense, tá? Eu vou compartilhar a tela com você, tô abrindo aqui o meu campinho tático, porque com certeza absoluta o foco total
é nesse jogo de hoje, mas eu achei essa notícia extremamente relevante. Você, torcedor tricolor, acordar, assim, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo aqui, eu tô gravando ele 8 horas da manhã, e você já saber essa informação. Então, só para complementar aqui a informação da Jéssica Maldonado, o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Thiago Silva, provavelmente Ignacio. Alguns setoristas, não só do GE, que estão lá na Argentina, disseram que existe uma dúvida em relação a essa posição, tá? Porque quando o Ignacio joga, o Thiago Silva tem que ser deslocado para a esquerda. Lembrando que o Thiago joga pela direita, mas a tendência é que seja isso aqui. Thiago Silva, Ignacio e René, que fez um grande jogo contra o Palmeiras. Martinelli e Hércules e a manutenção do Ganso não poderia ser diferente. O Ganso, inclusive, vai ser esse fator novo, né? Que o Rivadavia, digamos assim, não conhece, não nos enfrentou ainda com o Ganso titular. No ataque, o Soteldo, Canóbio e o Hulk. Chegou a existir uma dúvida ontem se seria o Hulk ou o Germancano, mas o Marcão deve manter o Hulk aí como centroavante, com o Germancano como opção no banco de reservas. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui não é para falar sobre esse cenário do Fluminense em relação ao time que vai entrar em campo hoje. Até porque eu já tratei disso aqui no vídeo de ontem. O que eu quero realmente mostrar para vocês é essa notícia que, eu repito, eu considero extremamente relevante, que é a do Fluminense em busca de um treinador, tá? Então vamos lá. GE diz o seguinte, ó. O Fluminense tem 2 focos neste momento. Com a demissão do Zubeldia nessa última quinta-feira, o Fluminense está avaliando nomes do mercado para suceder o argentino. O processo ainda está em estágio inicial, com análise de perfis. Esse parágrafo aqui me assustou um pouco, mas depois você vai ver embaixo que não é bem o que parece. Vamos lá. O levantamento, porém, ou seja, essa análise de perfil feita pelos dirigentes do Fluminense, é considerado praxe pelo Departamento de Análise e Desempenho do clube, que sempre relaciona nomes de treinadores à disposição com o perfil desejado para o clube. E isso independe de estar sem um. O que isso quer dizer aqui? Isso independe do time estar sem um. Então, mesmo quando o Fluminense tem um treinador no comando, por exemplo, tinha o Zubeldia, não importa. Segundo a matéria aqui, o Departamento de Análise e Desempenho está sempre monitorando o mercado e indicando ali, disponibilizando treinadores para a diretoria, tá? Se faz isso regularmente, já era para se ter um nome, né? Seguindo aqui. Apesar de ser um tema tratado com a devida importância, o Fluminense tenta blindar o elenco do assunto neste momento. O foco está em avançar na Libertadores. Isso aí é certíssimo, né? E a tendência é que a busca por um novo treinador só avance depois da decisão contra o Rivadavia, que vai ser hoje à noite às 19 horas. O entendimento nos bastidores é que o fato novo, criado com a demissão de Zubeldia, gerou o impacto desejado. Beleza. Por um primeiro momento, ok. Além disso, Marcão é bem avaliado para suprir a carência no comando técnico enquanto a busca acontece. E tem um respaldo do torcedor para esse momento de pressão. Ou seja, a diretoria entende que o torcedor dá respaldo para o Marcão, que o torcedor confia no Marcão para esse jogo de hoje, mas que a busca por um treinador tem que ser feita. E, cara, eu acho essa decisão extremamente acertada por parte do Fluminense, tá? Eu acho isso aqui extremamente acertado. Tem que buscar um treinador. Com calma, sem pressa, sem desespero, beleza? Mas tem que trazer. Se Deus quiser, a gente se classificando hoje, a gente vai ter aí 3 semanas até o primeiro jogo das quartas de final. Então, a partir de hoje, a corrida é contra o tempo. Porque quanto mais rápido chegar um cara, mais tempo ele vai ter para conhecer o elenco, preparar a equipe para as quartas de final. Dezão, mas se não avançar, se acontecer uma tragédia e não avançar, tem que trazer do mesmo jeito. Porque a gente vai precisar conquistar a vaga na Libertadores do ano que vem, através do Campeonato Brasileiro desse ano. Então tem muitos jogos pela frente ainda e eu acho bem válido. Deixa a tua opinião nos comentários aí, mas eu acho muito positivo, tá? Também há o cuidado para que a pauta não seja alterada e para que eventuais vazamentos de informações não respinguem entre os atletas.
vazar nomes, né? Nomes especulados e tudo mais. A ideia é preservar o ambiente e manter a concentração na partida que vale a classificação para as quartas. Ou seja, a blindagem está sendo feita toda para o jogo de hoje, acertadamente. Essa diretoria que costuma errar mais do que acertar, pelo menos aí em 2026 tem sido assim, está acertando bastante nesse sentido aqui, na minha opinião, tá? Para dar o tom da mobilização, a delegação do Fluminense que viajou para Mendonça conta com o presidente Matheus Montenegro, o vice-geral Ricardo Tenório, Mário Bittencourt, diretor-geral, o diretor executivo de futebol Paulo Angione e o coordenador administrativo Marcelo Penha. Ou seja, são 5 dirigentes do Fluminense lá na Argentina. 5. Preste atenção aqui agora, tá? Esse parágrafo aqui é importante. Há confiança nos bastidores de que o time irá reagir, ainda que atuando fora de casa. No jogo de hoje, o duelo da ida terminou empatado no Maracanã em 0-0. Depois disso, agora, preste atenção porque isso aqui é importante, tá? Depois disso, acabou o jogo hoje à noite, se Deus quiser, o Fluminense classificado. O foco estará na busca pelo novo técnico, mas com a tranquilidade necessária para não tomar decisão precipitada em um mercado com poucas opções livres. Eu acho que isso aqui diz muito pra gente, tá? Eu acho que isso aqui... Esse último parágrafo aqui, ó, depois disso, ou seja, depois do jogo de hoje à noite, o foco estará na busca pelo novo técnico, mas com a tranquilidade necessária, se Deus quiser, com a classificação, para não tomar a decisão precipitada em um mercado com poucas opções livres. Então, o que a matéria diz pra gente aqui, pra mim é muito claro. O Fluminense está em busca de um novo treinador, o Fluminense vai contratar um treinador, não vai permanecer com o Marcão até o final do ano. Só que, se você esperava, por exemplo, que o Fluminense pudesse fazer a proposta para um treinador empregado, o do Mirassol, por exemplo, ou na cabeça aí de 1 em cada 5 tricolores, Fernando Diniz, pode ser que o Diniz caia, amanhã do Corinthians, apesar que eu acho difícil. Acabou de sair a notícia agora que o Depay renovou. O Diniz já deixou claro aí que o sonho dele é trabalhar com o Memphis Depay. O Corinthians acabou de renovar com o Depay, saiu a notícia hoje de manhã. Acho até que o Corinthians passa pelo Rosário. Mas assim, Fernando Diniz cada vez mais longe do Fluminense. Técnico do Mirassol, o Guanais, também deixou de ser uma opção. Citaram muito Jair Ventura também. Deixou de ser uma opção. Técnicos empregados não são alvos do Fluminense. Serão técnicos livres no mercado. E aí as opções livres no mercado, realmente, falando nível futebol brasileiro, elas são assustadoras. A não ser que o Fluminense realmente vá no Sérgio Conceição, por exemplo. Seria uma grata surpresa se isso acontecesse. Mas a boa notícia desse vídeo, a boa notícia de hoje, dessa manhã de terça-feira, porque a boa notícia mesmo vai ser a nossa classificação logo mais, se Deus quiser, é que o Fluminense busca um treinador. Deixando claro, o Marcão já verbalizou que não quer ser efetivado como treinador do Fluminense. Ele tá para ajudar, ele já falou que se tiver que ficar até o final do ano quebrando galho, ele vai ficar, mas não é a dele virar treinador, tá bom? Então o Fluminense tem que pensar grande, planejar não só o restante dessa temporada, como a temporada do ano que vem, e tem que trazer sim um cara, mas, pelo amor de Deus, né? Vocês estão tendo tempo para pensar, não estão contratando no desespero, na agonia, na pressa, a torcida não tá pressionando, então, pelo amor de Deus, façam a escolha certa, tá bom? Você gostou desse vídeo? Você gostou do tema desse vídeo? Eu, particularmente, gostei bastante. Da notícia, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo também, que eu tô gravando com muito carinho. Às 8h30 da manhã dessa terça-feira, jogo decisivo. E a gente se encontra a partir das 5h30 da tarde no pré-jogo. Mais o react aqui. Então venham curtir comigo as últimas informações antes da partida. E depois acompanhar, torcer, sofrer durante 90 minutos aqui comigo, se Deus quiser. Comemorar a classificação para as quartas juntos aqui no pós-jogo. Tá legal? Fiquem com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje. Venceu hoje. Amanhã e sempre. Tamo junto. Valeu.